Eu sou Robledo Milani e hoje eu vou falar com vocês aqui na Crítica de Vídeo sobre Until Dawn, Noite de Terror, uma das principais estreias dessa semana nos cinemas. Para quem é fã de cinema de terror, cinema de gênero, já está mais do que acostumado daquela estrutura básica, né, do grupo de amigos que vai para um lugar afastado, chega um assassino e passa a matá-los um por um. Bom, em Until Dawn, Noite de Terror, é exatamente isso que acontece. Só que esses 5 amigos que chegam numa cidadezinha afastada, perdida no meio do mato, e passam a ser assassinados, até que o último é morto também. Não sobra ninguém vivo. E tudo isso em menos de 15, 20 minutos de história. Tu para e daí tu começa a olhar. Poxa, o que vai acontecer agora? Como que essa história continua se todos os personagens já vão morrer? Neste momento, uma ampulheta que está bem em destaque lá nessa sala de entrada aí do filme, simplesmente vira. A areia começa a descer de novo e a história reinicia. Todos eles voltam à vida e agora eles rapidamente vão se dar conta que eles precisam aprender com os seus erros dessas vezes anteriores para sobreviver na próxima. Claro que não vai ser na segunda nem na terceira que isso vai dar certo. A dúvida é, será que em algum momento eles vão conseguir vencer essa maldição? Como vocês podem ver, é quase um jogo. Na verdade não, é um jogo. É a adaptação de um jogo da PlayStation que foi lançado em 2015, ou seja, 10 anos atrás. E chega agora aos cinemas, mas fugindo dessa estrutura que, graças a Deus, se repete muito nas adaptações de jogos de videogames. Sabe mais ou menos agora, se você está acompanhando The Last of Us, por exemplo, que está passando a série, né? Cada coisa que acontece de impacto na série, morre um fulano, certo ataque é acontecido, surgem novos vilões, etc. O povo todo fica em choque, comentando, meu Deus, como isso pode ter acontecido? Mas os fãs da série simplesmente olham e dizem, ai gente, amadores, a gente já sabia que isso ia acontecer. Sabe por quê? Porque no jogo era igual, acontecia a mesma coisa. Em Until Dawn, Noite de Terror, isso não acontece. E sabe por quê? É uma história nova, é uma história inédita, ambientada no mesmo universo do jogo. Mas não é uma adaptação da história do jogo. Ou seja, eles propõem aqueles elementos que o fã, o praticante do jogo, aquele cara que já está ambientado nessa história, vai reconhecer facilmente, ao mesmo tempo que está propondo algo novo, tanto para esses como para quem está chegando agora. A estrutura inovadora é uma coisa bacana de se seguir, de se aproveitar, e vai propor uma sequência de acontecimentos inéditos para todo o público. Isso vai te fazer ficar antenado até o final, o que vai propor também um dos filmes dentro desse gênero mais interessantes a surgir na última temporada. Dá para vocês agora uma sinopse rápida de 5 amigos que estão à procura da irmã de uma delas, que foi dada como desaparecida numa cidadezinha muito afastada, quase desconhecida da maioria. Eles, ao chegarem lá, eles têm que passar por uma tempestade. Só que assim que eles pisam nessa cidade, eles percebem que essa chuva torrencial fica atrás deles, quase como uma barreira temporal. E eles estão ali num lugar meio perdido no tempo e no espaço. Ali começar a acontecer esse Dia da Marmota. Te lembra do Feitiço do Tempo, aquele filme? Lembra um pouco também A Morte Te Dá Parabéns, outro filme que aconteceu recentemente dessa história. Só que aquele lá era simplesmente uma coisa inexplicável. Você está preso dentro desse loop. Aqui em Until Dawn, Noite de Terror, tem uma maldição, tem uma bruxa fazendo parte, coordenando essa história, se vingando de um povoado que a maltratava. E a proposta tem uma tirada muito rápida que eles vão ter que aprender e que eles é dito no começo da trama, que dá a diretriz dessa armadilha na qual eles caíram. Ou você vence a noite, ou você se torna parte da noite. Ou seja, cada vez que eles morrem e tem que recomeçar essa vivência, carregar consigo um pouco das dores, do sofrimento, das consequências do que eles passaram antes. Ou seja, se tu morre com uma faca no olho, na próxima vida tu vai vir com o olho inchado. Se tu morre com o teu cabelo pegando fogo, na próxima tu vai vir com o cabelo meio se despedaçando. Ou seja, eles precisam aprender logo a vencer essa situação, porque senão, o que vai adiantar chegar até o fim aos pedaços? A sessão de Until Dawn, Noite de Terror, tá o David Sandberg. E talvez você lembre dele pelos filmes mais recentes, 2 tropeços bem feios, que é o Shazam e Shazam Fúria dos Deuses, né? O Shazam 1 e Shazam 2, ali as aventuras do herói da DC, um dos filmes menos bem-sucedidos aí dessa tentativa de um universo DC nos cinemas. Mas é interessante que o David Sandberg, acho que para se recuperar desses tropeços aí, ele volta para o ambiente que ele conheceu. Porque ele começa com o primeiro longa-metragem dele, como Quando as Luzes se Apagam, que era a adaptação de um curta que fez bastante sucesso na internet e que já era uma história de terror bem interessante. Logo em seguida, ele vai fazer um outro filme
que talvez não seja um dos meus favoritos, mas tem muita gente que adora, que é o Annabelle 2, parte da Conjuring, né, do Invocação do Mal, Universo Invocação do Mal, lá do James Wan, e a trilogia da boneca assassina Annabelle é uma das mais saudadas pelo público. Então, assim, é um cara que já tem histórico dentro desse universo, ele sabe como lidar com os elementos e as ferramentas do terror, e ele traz para um filme que é muito mais de horror do que terror. Tem alguns pulos, tem alguns jump scares, tem algumas coisas assim que tu vai ter que ficar meio atento para o que está acontecendo, mas é mais um grande jogo que tu vai estar junto com esses personagens tentando descobrir como sair vivo depois de tudo que é visto. A história te prende, a história tu vai fazer tu ficar atento ao destino de cada um desses personagens e também ao que eles vão agregar. Tem o Fortão lá que estuda psicologia, ou seja, foge daquela questão do esportista, mas é o mais egoísta, psíquica, meio vidente, que sensitiva, que sente as coisas que podem acontecer. Tem o garoto apaixonado que está ali disposto a se entregar para se salvar a garota que ele adora. Tem a irmã que está sofrendo e tem a amiga de todas as horas, que depende muito da sobrevivência dos seus colegas. Cada um vai trazer um elemento diferente e eles são importantes que os 5 cheguem vivos. Ou talvez 4, ou talvez 6 reencontrarem aquela irmã desaparecida. Bom, esse é o grande checkmate de Until Dawn, Noite de Terror, que já está em cartaz dos cinemas, tem crítica em texto aqui no Papo de Cinema, e a gente vai trazer mais e mais conteúdo sobre o filme. Fica ligado, terror é aqui no Papo de Cinema. Até a próxima, tchau!